Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 38 é a nossa aula de revisão e avaliação. Todo mundo pronto? Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, agora que temos conhecimento do nosso conteúdo, vamos iniciar a nossa aula. Então, na nossa aula aqui de revisão, vamos começá-la falando sobre os poliedros de Platão. Platão, né, que viveu em 350 a.C., foi o primeiro a demonstrar que existem apenas 5 poliedros regulares: o cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Eles e seus seguidores estudaram esses sólidos com tal intensidade que eles se tornaram conhecidos como os poliedros de Platão. Então temos aqui os nossos 5 poliedros, né, destacados nas nossas imagens aqui abaixo. Então são os únicos poliedros que são considerados regulares. Por que eles são chamados regulares? Porque eles possuem, no caso aí, certo? Formas, né? São formados por polígonos, né, que são regulares, ou seja, polígonos que possuem as mesmas dimensões, ou seja, que é a medida dos mesmos lados. Então, temos aqui a nossa ilustração. O nosso primeiro aqui, né, contando da esquerda para a direita, nós temos aqui o nosso tetraedro, seguido do nosso hexaedro, em seguida o octaedro, em penúltimo o dodecaedro e, por fim, o icosaedro. Vamos ver agora, né, as suas particularidades, né, as suas especificidades, pois cada um deles, né, possui aí uma característica que é comum a eles, beleza? Então vamos para o nosso primeiro poliedro. Nosso primeiro poliedro é chamado de tetraedro, né? Então ele é chamado, né, de tetraedro. E quais são as suas características? Ele possui, né, 4 vértices, né? Então, como já vimos em aulas anteriores, o vértice nada mais é do que a interseção entre 3 ou mais arestas. Então, nós temos aí os nossos 4 vértices. Ele é formado por 4 faces, todas elas triangulares, né? E esses triângulos, eles são equiláteros. Quando nós falamos que o triângulo ele é equilátero, nós estamos dizendo que ele é composto por 3 lados iguais, né? Então, se aqui mede 4 unidades de medida, necessariamente as outras duas, né, as outras duas medidas dos outros 2 lados, necessariamente também vão ter que medir 4 unidades de medida, certo? E ele possui 6 arestas. E o que são arestas? Aresta nada mais são do que a interseção entre 2 lados, né, entre 2 faces que compõem o nosso polígono. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, né, 4, 5, 6 arestas. Então, são essas características, né, do nosso tetraedro. E aqui nós temos a sua planificação. Aqui ele está no formato de 3 dimensões e nós temos aqui a sua planificação, que é nada mais, né, do que o desmembramento desse poliedro saindo da 3ª dimensão para a 2ª dimensão. E aqui fica mais fácil de visualizar que o mesmo possui 4 faces, dando nome ao mesmo, né? 1, 2, 3, 4 faces, todas elas formadas, né, pelo mesmo tipo de polígono, que no caso aqui é o triângulo equilátero, independente de sua dimensão. O nosso próximo
poliedro platônico é o hexaedro, também conhecido como cubo regular. Ele vai possuir 12 arestas, certo? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vamos ter a 12ª aqui por trás, que não está aparecendo. Então, são essas 12 arestas aqui, ó, que vão formar o nosso poliedro. E ele vai possuir quantos vértices? Ele vai possuir 8 vértices. Quais são eles? Esses 4 aqui, né? Que estão aqui na base dele, e esses outros 4 superiores aqui, totalizando os 8 vértices. E vai possuir 6 faces, que no caso aí, né, indica o nome do mesmo, né? 6 faces, hex, né? Hexa, vem, né, do grego, que significa 6. E nós temos aqui a planificação do mesmo, né? Onde é mais fácil de visualizar o número de faces. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ok. Então esse aí é o nosso hexaedro. Próximo poliedro, chamado de octaedro. Oc, né? Esse prefixo aí que vem do grego, que indica 8. Então, octaedro, porque ele possui 8 faces. Vai possuir quantos vértices? 6 vértices, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 12 arestas, né? Nós vamos ter 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 4 aqui, certo? Formando 8. Mais 4 aqui, totalizando as nossas 12 arestas. E eis aqui a planificação, né, que nós podemos notar aqui que, assim como o tetraedro, o octaedro é formado por triângulos, né, equiláteros, triângulos regulares, diferente do nosso hexaedro, que as suas faces são formadas por quadrados. Se são quadrados, né, significa dizer que é um quadrilátero cujos lados têm também a mesma medida, por definição. Então a gente observa aqui que tanto o tetraedro como o octaedro possuem, né, faces triangulares. O hexaedro já possui faces, né, formadas por quadrados, faces de quadrados regulares, quadriláteros, né, regulares. O nosso próximo poliedro é diferente dos outros dois, que é o dodecaedro. Dot, né? Significa 12. Então significa dizer que ele possui quantas faces? 12 faces. No caso, ele vai possuir 20 vértices. Olha só, né? Nós vamos ter 20 interseções dessas aqui, né? E 30 arestas, que são a interseção entre os lados, né, os polígonos. O que que diferencia esse poliedro dos demais poliedros? Ele é o único poliedro que é formado por pentágonos regulares, ou seja, os seus lados, né, são formados por polígonos que possuem 5 lados. Ele não está bem definido aqui, mas a gente pode observar na planificação, olha só. Cada figurinha dessa daqui, né, é um pentágono. Por que que ele é pentágono? Porque ele possui 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos pentágonos desses são necessários para formarmos um dodecaedro? São necessários 12, né? Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se nós temos 12 pentágonos, né, nós temos aí a condição de fazer essa planificação e montar o nosso dodecaedro. E o nosso último poliedro, porém não menos importante, é o icosaedro, que é composto por 20 faces. Então nós vamos ter 20 desses triângulos aqui. Então, ico, né, vem de 20. No caso, ele vai possuir quantos vértices? Ele vai possuir
12 vértices, ó. Nesse caso aqui, cada vértice desse aqui vai ter, ó, vai ser formado por quantas arestas? 5 arestas, tá? Totalizando 20 arestas. Observe que também é possível identificar o icosaedro, né, pela sua planificação. É só contar a quantidade de triângulos que a planificação possui. No caso aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20. Né? 20 faces, 12 arestas e 20 arestas. Se nós quiséssemos identificar aqui, esse daqui é fácil de identificar, o dodecaedro, pelo fato dele ser formado apenas por pentágonos. Aqui, são triângulos, mas quantos triângulos nós temos? Nós temos 4 triângulos em cima, 4 triângulos embaixo, 8 triângulos, então ele é quem? O octaedro. O hexaedro é fácil de identificar porque ele é formado por quadrados. E o tetraedro é formado por triângulos, porém ele só possui quantas faces? 4 faces, 4 triângulos. Então, cada um deles aí possui, né, a sua especificidade, né? Ele tem uma característica que é única dele, correto? Muito bem. Agora que nós já falamos sobre os poliedros de Platão, vamos dar continuidade à nossa revisão agora falando sobre ângulos. Então, vamos rever aí as definições de ângulo. O que é um ângulo? O ângulo, né, é uma medida, né? É a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, está aqui a nossa origem, aqui temos as nossas duas semirretas, e essa região aqui, né, formada por essa interseção aqui, né, essa abertura aqui, geralmente é representada por uma letra grega aqui, que no caso estamos chamando de alfa. E no caso aqui, esse alfa, né, tem uma medida que é dada em graus. Ou seja, o nosso alfa aqui vale 70 graus. Correto? Então, a região formada pela união de duas semirretas, então, é chamada e denominada de ângulo. Agora que nós já sabemos o que é o ângulo, vamos ver como eles são classificados. Me acompanhem aí. Então, como é que é feita essa classificação dos ângulos? Pessoal, para nós podermos classificar um ângulo, é necessário que a gente tenha a ideia, né, da sua medida exata. Para entender isso daí melhor, vamos utilizar aqui o nosso software do GeoGebra para conseguir identificar melhor, através da visualização, como é dada essa classificação dos ângulos. Então, vejam o vídeo aí. Então, vamos ver aqui como é feita a classificação dos ângulos em relação aos seus valores. Para isso, vamos utilizar aqui o nosso transferidor e acompanhar aqui, né, as principais nomenclaturas dos ângulos, né, que serão mais utilizados nesse início do estudo de geometria plana. Então, nosso transferidor ele afere aqui os ângulos que vão de 0 grau, né, formando uma volta inteira, fechando nos 360 graus, que é o também chamado ângulo de uma volta, mas isso daí já são cenas para o próximo capítulo. Então vamos ver aqui os primeiros, né, classificação de ângulos as mais utilizadas aqui nos nossos estudos do ensino fundamental. Então, quando o ângulo ele está entre 0 grau e vai embora, né? Aqui, ó, à medida que ele vai abrindo aqui, né, nós temos a medida dos ângulos aqui, né? 52 graus, 60 graus. Então, quando nós temos um ângulo que está variando entre 0 e 89 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Então, todo ângulo que está dentro desse intervalo, entre 89 graus e 0 grau, nessa região aqui, ó, ele é classificado como ângulo agudo, certo? Então, essa daí é a primeira classificação. Agora, quando o nosso ângulo está medindo exatamente 90 graus, como o caso aqui, ó, ele tem a nomenclatura de ângulo reto. Também é representado por esse símbolo aqui, né? Tipo um quadradinho, né? Com uma bola aqui no centro.
E ele é facilmente reconhecido porque ele tem um formato de L, certo? Pois bem, então quando ele mede exatamente 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Quando ele mede mais que 90 graus, vamos colocar aqui 91 graus, então quando ele está nessa região entre 91 graus e 179 graus, nessa região aqui, ele é classificado como ângulo obtuso. Então, aqui, ó, dentro dessa região aqui, ó, de 91 a 179, ele é classificado como obtuso. E quando ele tem uma medida exatamente igual a 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, também chamado de ângulo de meia volta. Então, essas são as primeiras e principais classificações dos nossos ângulos. Muito bem, agora que estamos expert na classificação dos ângulos em relação às suas medidas, vamos dar continuidade à nossa revisão para o nosso próximo conteúdo. Gente, o nosso próximo conteúdo trata do tratamento da informação. Então, o tratamento da informação pode ser feito quando nós visualizamos dados que estão inseridos em gráficos ou tabelas. Então, nós recorremos a esse tipo de recurso quando estamos em busca de uma informação precisa, imediata e concisa. Ali na lata, a gente pega, olha e vê e identifica rapidamente o que estamos procurando. Então, vamos rever aqui algumas situações nas quais nós precisamos desenvolver essas habilidades. Vejamos o nosso próximo exemplo aqui, analisando as tabelas. Então, o que é a tabela? A tabela, nada mais é do que uma estrutura que é utilizada para organizar os nossos dados que estão inseridos nas formas de linhas e colunas, da forma em que eles são organizados. Então, eles vão tratar de um determinado assunto específico. Geralmente, esses dados eles são dados numéricos, são valores numéricos. Então, vejamos aqui um exemplo relacionado a essas informações. Então, nós temos aqui esse exemplo, produzido aqui pelo Centro de Mídias, que diz o seguinte: observe a tabela a seguir. Então, nós temos aqui uma tabela de preços. Então, ó, nós temos aqui 3 elementos, que no caso não necessariamente são valores numéricos, mas estão associados a valores numéricos. Então, a gente observa aqui, e só em olhar nós já identificamos o elemento que está sendo representado aqui nesta coluna. Então, nós temos aqui o tambaqui, a matrinchã e o pirarucu. O tambaqui já foi classificado aqui, ó, em 4 categorias, entre 2 e 4 quilos, que vale R$ 8,50, entre 4, acima de 4 quilos e até 5 quilos, R$ 9,90. O tambaqui acima de 5 quilos é chamado, nosso aqui, tambaqui mesmo, não é o nosso ruelo, que já vale R$ 12,90. E o curumim, que é aquele tambaqui que é tambaqui anão, que não cresceu, que vale R$10. A matrinchã, qualquer preço, qualquer peso que ela venha pesar, a gente só tem um valor que é de R$ 11,90. Aí temos o pirarucu. No pirarucu já temos esses 6 itens aqui, A carcaça, que custa R$ 5,90. A ventrecha dele fresco, R$ 14,90. O misto, o quilo fresco, R$ 17,90. O lombo, também chamado de filé fresco, R$ 20,90. O misto salgado, R$ 19,90. E o lombo salgado, o quilo, R$ 23,90. Então, o que é que nós podemos observar aqui nessa situação? Nós temos aqui, os elementos que compõem a informação que está sendo oferecida, que são as espécies de peixe, a classificação relacionada ao peso, médio, grande, e em seguida nós temos aqui as definições dadas também, em relação à parte do peixe, se tratando do pirarucu, já
partes específicas, se vai ser o lombo, a mentrecha, ou se vai ser tudo misto, né? Costela com lombo, carcaça, cabeça. Pois bem, e os valores relacionados a cada um deles, ou seja, cada uma, né, dessa categoria aqui tem um valor específico. Então, a gente observa que todas as informações necessárias aqui dentro desse contexto aqui, que é a venda dos peixes aqui, se encontram nessa tabela. Então, uma pessoa que deseja comprar 3 quilos de tambaqui curumim tratado, 2 quilos de matrinchã e 1 quilo de ventrecha de pirarucu fresco, terá que pagar quanto? Aí nós temos as nossas alternativas. Letra A, né? R$ 70,90. Letra B, R$ 90,70. Letra C, R$ 68,70. Letra D, R$ 78,70. Pois bem, então a gente vai pegar essas informações aqui, né? Esse daqui é o comando da nossa questão, é o que ele quer saber. Então, quais são os dados que nós temos aqui? 3 quilos de tambaqui curumim tratado, 2 quilos de matrinchã e 1 quilo de ventrecha de pirarucu fresco. Então, são esses dados que nós vamos extrair aqui dessa tabela. Ok? Então, vamos lá. Recuperando os dados da tabela, vamos ter a seguinte situação. O tambaqui curumim, vamos ser levados 3 quilos. Cada quilo custa R$10. Então, só com o tambaqui curumim será gasto R$30. O matrinchã, 2 quilos. Só que cada quilo custa quanto? R$11,90. Então, multiplicando 2 por R$11,90, encontramos o valor de R$ 23,80. A ventrecha de pirarucu fresco vai ser levada só 1 quilo. E 1 quilo custa quanto? R$14,90. 1 vezes R$14,90, R$14,90. Então, nós temos esses 3 subtotais aqui. Mas, o que o comando da questão está pedindo é o total, né, que vai ser desembolsado nessa compra. Então, vamos pegar esses subtotais, ou seja, quanto que vai ser pago? R$30 mais R$ 23,80 mais R$ 14,90. Calculando aqui, né, essas parcelas, vamos encontrar o total de quanto? R$ 68,70. O que no caso aqui vai corroborar com a nossa alternativa C. Beleza? Então, uma coisa que devemos observar aqui e prestar muita atenção. Quando se está trabalhando com o tratamento da informação, é necessário que a gente esteja muito atento nos dados que a tabela nos está oferecendo e associar esses dados com o comando da questão, para daí desenvolver a questão de um modo claro, fazer uma interpretação correta do comando da questão e somente se aí você tiver a convicção que fez todo esse procedimento, todas essas etapas foram cumpridas de forma correta, aí sim você pode chegar lá nas suas alternativas e indicar a alternativa correta. Beleza? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula, espero que todos tenham gostado e até a próxima.